Fala, criançada, mais um vídeo do canal Lou Livros, tia Luísa na área, e hoje a gente está aqui para conversar sobre essa maravilha chamada A Sombra de Gigantes, do jornalista Leandro Vinoli. Ele foi publicado pela primeira vez em 2017 e ganhou essa segunda edição em 2021, pela editora Footbooks, né? Mas ele está sendo distribuído aqui pela editora Corner, né? Inclusive eu recomendo o catálogo da editora Corner, tem muita coisa interessante, desde livros como esse, né, que são sobre viagens, mais uma vez, até biografias, e a revista Corner também, que tem muitas matérias legais sobre vários ídolos do esporte. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essa coisa maravilhosa. O Leandro Vinoli, ele passou 50 dias viajando pela Europa, mas aí, rapaz, ele não está viajando para os lugares gloriosos, não. Ele está viajando para o lugar raiz, para ver o futebol raiz, como você chamaria. Então, a proposta do livro é ele fazer, tal qual o Marcos Alvito, né, no último vídeo da Rainha de Chuteiras fez, realizar uma viagem, só que aqui o enfoque do Leandro vai ser nos pequenos clubes, né? Cada um desses clubes ele divide a sua região com um clube que é um gigante. Então você vai ter, por exemplo, a gente falando do Belenenses, do Red Star, do Torino, vamos falar do Fulham, do Millwall, vamos falar do Espanhol e a história desses clubes e como é torcer. É importante que a gente mencione que a maioria desses clubes ele não está lutando por títulos. A esmagadora maioria tem uma ou outra conquista no passado, né? Mas para eles a existência ela é o que vai caracterizar a luta dos seus torcedores e a sua paixão, né? Você no Brasil, que tem vários clubes relevantes assim, né? Bem diferente de uma Bundesliga, por exemplo, que tem o Bayern, né? Esperando só para ver quando é que ele vai gritar campeão, e o restante ali para bater palma aqui no Brasil, né? Tudo bem que hoje em dia está um pouquinho mais polarizado, mas você vê mais clubes ali com capacidade para incomodar, para fazer uma boa figura. Na Europa a gente está começando uma tendência bem puxada de você ter um monopólio assim muito maior e até que ponto isso é benéfico ou não para o futebol. O livro ele vai trazer uma discussão que aí é muito clichê falar, mas realmente, não é só sobre o futebol. A gente está falando aqui sobre cultura, sobre paixão, sobre o que faz o torcedor torcer para um clube que não vai ganhar nada, né? E sobre o processo de elitização, gentrificação do futebol moderno, né? Com a desculpa de torná-lo um produto melhor. E essa relação do torcedor que vai mudar de um apaixonado para um cliente. E aí, não por acaso, você vai ter ele comentando sobre a presença forte de turistas nos jogos, né, dos grandes clubes, e como eles não estão muito interessados em que isso mude desde que eles lucrem, né? Então, vamos lá. Cada capítulo vai abordar um clube, obviamente, que divide espaço com o gigante. Então, o primeiro aqui, por exemplo, vai ser sobre o Espanhol. E cada um deles vai ter uma abordagem ali específica, falando sobre o momento atual do clube, suas principais lutas e ele conversando com alguns torcedores durante uma partida ou num bar, num pub, né? E aqui a questão do Espanhol foi uma que me chamou muita atenção, porque ela vai trazer a discussão sobre identidade. O Espanhol é o outro clube de Barcelona e ele muitas vezes é rejeitado por ser pró-monarquia, né? As pessoas acham que o Espanhol ele é um clube que não representa a Catalunha como o Barcelona. Porém, alguns dados apresentados aqui são bem curiosos, né? O próprio Espanhol ele foi fundado por catalães, ainda tem o catalão como sua língua comum, né? E ele acusa muitas vezes o Barcelona de tornar o mais que um clube algo como uma marca e não mais um ato político, né? Inclusive, eles vão mencionar muito essa questão da mídia, ela ver muito o Barcelona como a sua queridinha na Catalunha e esquecer completamente do Espanhol, né? E isso é bem delicado, né? Porque você sempre tem essa guerra entre os clubes que a mídia favorece um lado ou outro, e aqui no Brasil realmente a gente vai ter essa questão, porém em alguns lugares é uma coisa assim escandalosa. Eles vão mencionar, por exemplo, que é muito comum você ter 25 páginas para cobrir o Barcelona e 3 para cobrir o Espanhol, né? E uma evidente má vontade. E aí é curioso como você vê como para algumas pessoas você tem uma visão super positiva do Barcelona, mas outras que estão ali mais inseridas na realidade do clube podem vê-lo como um grande vilão, né? Você teve durante muito tempo o Real Madrid sendo vilão, mas na verdade o Barcelona, como um gigante, ele não pode crescer sem fazer alguns inimigos.
E nessa seara de ver o outro como vilão, a gente vai ter, por exemplo, a história bem interessante do Munique, 1860, que vai dividir a cidade com ninguém menos do que o Bayern, né? E aí você já sabe que não tem para ninguém, o Bayern era muito dominante na Alemanha, é um clube relevante no mundo e na Europa, então você vai ter um clube como o Munique, que já foi o primeiro grande clube de Munique, pasmem você, mas o Bayern simplesmente tomou de assalto ali, principalmente depois que a Adidas passou a patrociná-lo, eles vão mencionar. E o Munique tem uma história de azar assim muito doida, porque eles simplesmente perderam para o Bayern dois jogadores assim que jogaram pouco, né? O primeiro foi Beckenbauer, né, o Kaiser, ele acabou levando um tapa de um jogador num jogo contra o Munique, se decepcionou e foi jogar no rival. E ainda tem a história do Gerd Müller, que reza a lenda, ele era torcedor do Munique, porém na hora de assinar com o clube, um dos diretores responsáveis pelo contrato acabou pegando o trem atrasado, e aí o Gerd Müller assinou com o Bayern achando que estava assinando com o Munique. E, para piorar, o Munique simplesmente cedeu, né, vendeu a Allianz Arena para o rival e agora paga aluguel para jogar no estádio, né? Para você ter uma noção. E então você vai ter situações como essa. A gente tem, por exemplo, o Queen's Park, não confundir com o Queen's Park Rangers, tá? É o Queen's Park na Escócia, que é um clube que até quando o livro foi escrito era amador, né? Ele já mudou isso disputando uma competição com clubes profissionais. E como isso afeta, né? A questão do clube, né? Porque a maioria dos jogadores não permanece muito tempo, né? Depois que eles são descobertos por outros grandes, eles querem sair, os atletas, né? Para seguir uma carreira de futebol. E como eles têm meio que abominação ao que o Celtic e o Rangers fizeram com o futebol escocês, na medida em que eles polarizaram a liga, né? Você tem ali só uma questão de tempo para ver quem é que vai ser o campeão. Muita gente argumenta que na Espanha, ainda que o Atlético interfira e o Sevilha também, está se tornando uma coisa assim previsível e chata, né? E essa é uma discussão muito importante nessa questão da transformação do fã para o cliente, né? O que interessa mais à mídia? É um futebol bonito ou os clubes com as suas tradições? A palavra tradição ela vai pesar muito aqui, né? Porque a gente está falando de clubes centenários e alguns com muito mais tempo de casa. E o Queen's Park é até uma história muito sensacional, porque ele foi um clube ali dos primórdios da criação do esporte. Então você vai ter eles batendo na tecla para que você tenha o jogo de passe, né? Para que você não fique correndo com a bola ali, esperando o próximo zagueiro arrancar o teu pescoço. Eles sugeriram, por exemplo, que você separasse o jogo em intervalos de 45 minutos, né? E eles simplesmente caíram no ostracismo, né? Você tem ali meia dúzia de pessoas indo aos jogos, e como isso é triste, né, para um clube com essa história. A gente vai ter, por exemplo, a história do Fulham, que está longe de ser um clube falido, mas ele é um clube que é muito identificado com uma classe mais abastada, e com o processo de gentrificação que teve naquela área de Londres, eles têm uma torcida que é considerada amigável. E isso, para uma torcida, é a morte de escutar, né? Porque significa que você simplesmente está ali, seu adversário deita e rola, e ele não se sente ameaçado. E por falar na boa e velha Londres, a gente tem a história do Leyton Orient, que é um clube barra pesada, né? No sentido de que os seus torcedores são, na maioria, trabalhadores braçais. Ele vem do lado mais humilde ali de Londres, e que é um clube que está à beira da extinção. E nesse capítulo realmente me cortou o coração, porque eu fiquei pensando uma ou duas vezes o que aconteceria se o meu clube acabasse morrendo, né? E o Leandro vai destacar a fala de um torcedor que diz que ele até poderia continuar gostando de futebol, mas que a paixão você tem só pelo seu clube. E isso é uma coisa muito séria, né? Você imaginar que um clube pode deixar de existir, né? E ele vai meio que dar uma alfinetada aqui, porque você vai ter essa agora torrente de milionários árabes e chineses investindo nos clubes, e nenhum desses negócios costuma ser verificado. Basta que uma pessoa com dinheiro apareça para tomar de assalto ali um clube. E o fato de você administrar um clube de futebol é muito diferente de outros negócios, mas que eles simplesmente não fazem nenhum tipo de controle, né? Ele até destaca, né? Se, por exemplo, fosse um Manchester ou um Liverpool que vivesse numa situação de quase extinção, certamente alguém iria socorrê-los, mas que clubes como o Orient eles simplesmente são deixados de lado, né? E no contexto da Inglaterra é ainda mais bizonho, né? Porque muita gente fala assim, clubes pequenos é o West Ham. Gente, não. Quando você fala no contexto da Inglaterra com tantos clubes, a gente não está falando do Leicester, não está falando do West Ham, a gente está falando de clubes como o Millwall, saudoso Millwall que apareceu no último vídeo,
Inclusive o Leandro vai desmistificar muito, vai falar que o Dedé, né, o Covil do Leão já não é mais o mesmo, porque na Inglaterra é um caso bem particular, que é a alta do preço dos ingressos, né? O fator Premier League fez com que o futebol inglês ele aumentasse demais os seus custos. Então você tem um clube como o Millwall, que está na penúria, tendo ingressos caríssimos, e como os torcedores reclamam. E isso influencia diretamente, né, na adesão de novos torcedores, porque é difícil você chamar uma pessoa muito jovem para torcer para um clube que simplesmente não vence. E aí, em relação ao Millwall, essa questão da gentrificação é até mais pesada, porque o clube trocou de lugar algumas vezes, e esse processo ainda permanece até hoje, né, com uma pressão do governo inglês para que o Covil do Leão seja transformado num conjunto de apartamentos, e como o custo de vida do entorno do estádio aumentou demais, a população pobre se retirou. Então isso se reflete na bilheteria ali, simplesmente não tem tantos torcedores. Então uma série de coisas. A gente também vai ter situações políticas, né, como por exemplo o Rayo Vallecano de Madrid, que é um clube extremamente engajado politicamente, é um clube de bairro, um dos poucos clubes de bairro, né, do bairro de Vallecas, um dos clubes mais pobres que tem aqui, se envolvendo politicamente. Eles são muito engajados na questão das minorias, como por exemplo o Vasco da Gama aqui no Brasil, e sofrem muito por conta disso. Só que obviamente não é a mesma situação. O Vasco é um gigante, o Rayo Vallecano ele não conseguiu chegar aos bons tempos, né? A gente vai ter, por exemplo, o relato de a torcida vetando, né, a entrada de um jogador que teria supostamente ligações com o partido neonazista, e uma frase que a torcida do Raio fala muito, que é: amo o Raio e odeia o racismo. E o Real Madrid, sendo um clube elitizado, ele representaria o completo oposto do que isso representa. E aí é interessante a gente falar do Real Madrid, porque no capítulo que vai mencionar o Espanhol, o Leandro vai ao Santiago Bernabéu para ver um jogo só como visitante, né, do lado da torcida do Espanhol, e ele vai mencionar que a torcida do Real Madrid é extremamente fria. É aquela questão, né? O senso de urgência faz a paixão do torcedor aumentar. Uma vez que você sabe que seu clube vai ganhar ou vai ganhar, você tem um jeito de torcer que é meio anestesiado, não tem o que falar. Aqui no Brasil também está tendo muita essa discussão, né? Até os clubes que sempre foram identificados com o povão estão ficando elitizados, e isso se reflete no jeito de torcer. A gente vai ter também discussões bem pesadas em relação à história mundial. Por exemplo, a gente tem o Union Berlim, que é um clube que teve a maioria de seus adeptos ali crescendo porque era a única opção. A gente está falando de uma época do Muro de Berlim, onde você tinha uma verdadeira batalha ali, e essa questão da ideologia muito ferrenha, ela prendendo os torcedores em vários lugares, e aí o Union acabou sendo a única forma de torcer numa época de hipervigilância, de desconfiança, com até jogadores sendo mortos, né, por conta de irem contra o estabelecimento ali do governo, e essa sendo uma questão muito delicada. O União também tem uma história muito bonita, com a torcida construindo seu próprio estádio, como o Vasco, né, também fez, e com a torcida comprando ações do clube na bolsa para que ele não fosse vendido e os seus naming rights ficassem preservados, né? Quer dizer, o direito de dar nome ao estádio continuasse ali entre o clube e não de repente numa construtora ou alguma outra grande empresa. E por falar em clubes engajados, a gente vai ter também o outro lado da moeda, né? A gente tem o St. Pauli, que é um clube alemão, né, ali da região de Hamburgo, que ele vai meio que usar essa coisa do engajamento social a seu favor para se tornar um clube cult, um clube pop, e muitas pessoas o acusam de trair as suas origens por conta disso. Mas ao mesmo tempo, Leandro informa que os clubes precisam sobreviver, e até que ponto você continuar suas tradições vai fazer com que você perca a identidade. Galera, isso daqui não é nem metade do que vocês vão encontrar aqui. A gente vai ter, por exemplo, uma discussão em Paris, né, com as pessoas acusando o PSG de ser modinha, e o Red Star, que é um clube fundado por ninguém menos que Jules Rimet, aquele mesmo da Taça da Copa, ser o mais antigo do país. E o que isso representa? Vamos ter, por exemplo, ali na Holanda, o Sparta Rotterdam, né? E essa discussão de Rotterdam ser sempre o lugar do trabalho duro, trabalho braçal, enquanto que em Amsterdã se sonha, né? E de forma alguma o Feyenoord é um clube pequeno, na verdade é o Sparta Rotterdam. Né? Então, uma série de coisas que você vai encontrar aqui. Não contei nada, você vai se surpreender muito. O livro é muito bem escrito, li 2 vezes, não dá vontade de largar. Então, cada capítulo vai abordar um clube determinado, né? Eu não contei todos, tá? Vocês vão ter gratas surpresas aí, muita coisa sobre história.
E é isso, galera. Vou fazer uma recomendação aqui. Esse livro aqui, O Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, na trama ele vai tratar de uma Londres do outro lado, como se tivesse um véu assim sobrenatural e aí você fosse conhecer a Londres das pessoas desajustadas. E pra mim não deixou de lembrar muito esse livro, porque quando a gente pensa em um tour de futebol, a gente pensa muito no glamour e nos clubes grandes e que sempre ganham, mas a verdade é que esses clubes menores, eles têm tanta história, a torcida é tão apaixonada, que muito para além das taças, muito para além da popularidade ali internacional, eles têm paixão, têm sentimento, tem pessoas que se importam com ele. E eu acho que nada é mais lindo do que isso no futebol. Então recomendo demais a leitura, corra atrás disso aqui. Me diz aí nos comentários se você já leu, o que você pensa a respeito do futebol tá esmagando alguns clubes, tá bom? Com seu dinheiro e sua fama. Um abraço e até a próxima.